Opa, então, esboço de rosto. Afinal, é uma das partes mais importantes de um desenho. Não a parte do rosto, mas sim o esboço. E aí, como será que deve ser para montar um esboço do zero? Eu vim dar algumas dicas de como eu monto o meu esboço de rosto. E no próximo vídeo, se vocês gostarem desse, eu posso trazer um esboço de corpo, mas puxada para anatomia. Porém, eu ainda tenho que aprender mais para falar com autoridade sobre anatomia. E avisando que a parte do esboço é algo que eu também ainda estou em aprendizado. E vim aqui compartilhar meu processo nisso com vocês. Bom, eu sou o Makoto e bora aprender como faz esboço de rosto. Bom, eu começo fazendo um círculo e depois fazendo uma linha no meio dele, que denominando onde seria a metade do rosto. Após isso, você percebe que eu fiz uma linha um pouco mais curvada para o lado, que seria como se eu tivesse deixado o rosto com um ângulo olhando mais para nossa esquerda. Após isso, fazemos mais duas linhas, uma na metade do círculo e a outra embaixo do círculo. Quanto mais curvadas, mais o ângulo muda também, como se fosse olhando um pouco mais para baixo ou mais para cima. Após isso, nós podemos fazer o nariz na marcação da última linha, que seria debaixo da cabeça. E fazendo a profundidade do nariz embaixo dessa linha, onde denomina a metade do círculo. Não faça tão colado na linha, e nem muito longe dela, senão pode causar estranheza no seu desenho. Após isso, faça os olhos. E se tiver dificuldade em fazer os olhos não serem tortos, você pode usar o auxílio de uma régua. Porém, se fizer de maneira reta e não de acordo com o ângulo, pode dar errado, igual o exemplo daí que começou no início da orelha e terminou no final da outra orelha. Se você praticar bastante, você pode fazer de forma sem auxílio da régua, igual eu fiz. E lembre-se de fazer com lápis de maneira fraca, para não manchar a folha. Agora, já fazendo a marcação dos primeiros cílios, superiores e inferiores, agora de fato vamos fazer os olhos. Nós podemos ver que, assim o exemplo do lado, quanto maior os olhos e menor a pupila, pode dar uma impressão de surpresa ou choque. Ou fazendo o olho um pouco menor de altura e maior em largura, pode dar seriedade e maturidade ao olho. Coisas que podem passar sem a gente perceber e fazem uma diferença ao olhar a um desenho. Agora, abaixo do nariz, a gente pode fazer essa profundidade que fica acima do lábio superior, que pode ser feito ou não, depende da sua escolha. Eu gosto de fazer, mas como já dito, é opcional. Agora, demarcando a posição da boca, é igual aos olhos. Dependendo da forma que for feita, muda o resultado final. Como se for feito maior, e com um final um pouco superior à metade. Pode dar felicidade. Ou uma boca reta, dando seriedade ou normalidade. Ou uma boca com os finais um pouco inferiores, dando a sensação de tristeza. Eu optei por fazer a boca de normalidade. Afinal, eu não quero ensinar as expressões por enquanto, somente o esboço. Enfim, agora a gente já pode fazer as linhas dos ouvidos, dando uma profundidade ainda mais à sua face, e começando a fazer os detalhes do rosto, que podem ser específicos de algum personagem ou de qualquer coisa que você tiver em mente. Por exemplo, eu gosto de fazer essas linhas abaixo dos olhos, como se fossem uma profundidade, e algumas outras ao lado do cílio inferior, como se demonstrassem olheiras. Agora podemos partir para o pescoço, que tem mais detalhes do que a gente imagina. Fazendo essa linha inicial, demonstrando o tamanho e a largura do pescoço, não se esqueça que o tamanho pode dar estranheza, dependendo do jeito que faça. E também a largura, que pode demonstrar peso ou músculos. Agora partindo para o início do corpo, abaixo do pescoço, que seria o tendão. O tendão é algo que sustenta nosso pescoço a ficar firme após fazer ele, sendo essas linhas ao lado também podem demonstrar algumas coisas, como maiores podem demonstrar mais músculo ou gordura, e também menores, como pessoas com menos gordura e etc. Agora partindo para essas linhas de sombras, conhecidas como rachuras, que eu faço por gosto próprio e recomendo, dando uma cara bem maneira para sua arte. Mas isso é de gosto próprio. Em outro vídeo eu posso entrar em mais detalhes nesse tópico de rachuras. Agora vamos para os músculos, que são os superiores de nosso corpo. Você pode começar com os ossos, que são tipo uma base para você começar os nossos músculos. No caso, esses dois músculos que ficam acima do nosso peitoral. Você pode puxar ele junto com os músculos que ficam abaixo do tendão, que essa linha do osso vai acabar quando chegar ao ombro, então não exagere. Eu não vou entrar muito nesse assunto, pois é algo que eu vou dar continuidade em outro vídeo, do esboço de corpo ou de anatomia. Uma coisa que eu esqueci de fazer nesse vídeo que vocês estão vendo são as sobrancelhas e as pálpebras.
que eu vou deixar aí na tela para vocês entenderem o que são. Foi mal. Vamos começar o cabelo. Isso é bem variado. Você pode fazer do jeito que você quiser. Mas uma coisa essencial que muitos artistas iniciantes fazem é fazer fio por fio. E está bem errado. Não estou falando que não pode fazer isso, mas eu recomendo fazer mechas por mechas, que seria mais certo a se fazer. Confia em mim, fio por fio não vai dar certo, ao menos que você seja bem experiente em artes realistas. E tem até artistas realistas que não fazem isso no esboço, mas sim na hora de pintar, etc. E fazendo mecha por mecha ajuda demais a você não se perder. Percebam nisso que eu falei sobre fazer mecha. Assim ajuda demais. Eu fiz um cabelo simples de algum mangá aleatório, mas como disse, é bem variada essa parte do cabelo. Ou seja, você pode fazer do jeito que te agrada. Após isso, já está pronto o seu esboço. Caso queira fazer algo mais, você pode fazer à vontade, afinal a arte é sua. E eu tô só ajudando vocês. Enfim, até o próximo vídeo.